família, sejam bem-vindas a essa série de 4 vídeos onde eu vou ensinar você a fazer o bolo perfeito em casa para o Dia das Mães e surpreender ela porque ela merece. Gurias, eu sou a Milena, para quem não me conhece, e hoje no primeiro episódio a gente vai começar pela massa, tá? Então aqui eu separei vários ingredientes pra gente fazer essa massa perfeita para fazer o bolo perfeito para o Dia das Mães. Então, como esse é o primeiro episódio, a gente vai começar pelo início, que é a massa. Eu tô aqui com vários ingredientes pra gente aprender todo o processo para fazer essa massa perfeita, tá? E por que eu criei essa série? Eu quero ensinar você a fazer esse bolo perfeito para surpreender a sua mãe. Então eu venho acompanhando muitas pessoas, muitas mulheres, né, que se frustram ao tentar fazer um bolo perfeito. Até eu tenho a história da minha sogra, que ela tenta vários anos a fazer aquele bolo lindo, perfeito, e não é, o bolo dela fica muito bom, só que não é um bolo bonito, um bolo assim que você chega e as pessoas elogiam pela aparência. Apesar da dificuldade que eu tinha pra gravar, porque eu era uma pessoa muito tímida, eu nunca tinha gravado nenhum vídeo na minha vida, até eu fugia das câmeras, né, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que tem medo delas, tinha medo, não tenho mais, mas eu tô aqui porque a vontade que eu tenho de ajudar é muito maior que isso, né? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui a receita. Eu já tô com meus ingredientes aqui todos separados e pesados. Isso é muito importante pra gente iniciar uma receita porque dá organização pra gente seguir com todos os processos, tá? Eu tenho aqui o fermento, o óleo, a manteiga, os ovos, a farinha, tenho também o açúcar e o leite. Tenho as minhas formas já que estão untadas, estão com o papel manteiga, e tenho os utensílios que eu vou precisar. Então vamos iniciar aqui. A gente vai colocar 130 gramas de manteiga e a gente vai começar com a manteiga e o açúcar, tá? A gente vai colocar 130 gramas de manteiga na batedeira. É bem importante que seja a manteiga, pessoal, porque ela é muito melhor o sabor do que a margarina, tá? Qual manteiga tu usa? Eu tô usando aqui a manteiga da marca LG, mas pode ser a manteiga da sua preferência, uma manteiga que seja de boa qualidade, de preferência porque isso vai alterar bastante no sabor da massa. Por ser uma massa amanteigada, a manteiga faz bastante diferença, tá? E também vou colocar o açúcar aqui. Então aqui eu tenho 185 gramas de açúcar para 130 gramas de manteiga, tá? A gente vai botar esses dois ingredientes primeiramente para bater na batedeira de 2 a 3 minutos, isso vai depender da potência da tua batedeira, tá? A minha aqui ela é mais potente, então esse tempo tá bom, ela vai... Uma coisa muito importante que eu esqueci de passar pra vocês é que a manteiga ela precisa estar em ponto pomada, porque senão a batedeira não vai dar conta de bater, porque vai estar muito gelada, né? Então aqui a minha manteiga já tá nesse ponto, eu só vou misturar com o açúcar e botar a bater, que ela vai criar um creme mais fofinho e vai dobrar um pouco o tamanho, tá? E a batedeira pode ser também em velocidade média, não precisa ser a velocidade máxima da batedeira. Essa manteiga tá muito gelada, vou ficar tirando agora. Posso mostrar? Então bateu aqui os 2, 3 minutinhos que eu falei pra vocês e ele tem que ficar nessa textura, olha, ele fica uma cor mais esbranquiçada e um creme bem fofinho, tá? Depois de bater a manteiga com açúcar, a gente vai adicionar os ovos. Eu tenho aqui aproximadamente 190 gramas de ovos ou 4 ovos. Eu prefiro pesar porque isso vai variar muito do tamanho do ovo que você tem em casa e até mesmo ali pra ficar bem certinho a receita, tá? Então agora eu vou acrescentar os ovos e é bem importante que seja aos poucos. Eu vou acrescentar um ovo, vou bater um pouco, homogeneizar, vou acrescentar o outro ovo, vou bater mais um pouco e assim por diante, tá? Até dar os 4 ovos ou as 190 gramas de ovos. Aqui ainda não terminou de bater os ovos e a manteiga e o açúcar, mas a minha batedeira ela não pega no fundinho. Então eu tenho que ficar raspando pra mexer tudo junto, pra ficar tudo bem homogeneizado, tá?
Então aqui a gente já bateu os ovos com a manteiga e o açúcar. Também bate por uns 3 minutinhos, 4, para chegar naquela consistência também mais clara. Vai ficar um creme bem fofinho também, ó. Meu Deus. Como é que fala? Mais amareladinho. Mais amareladinho, mas também pode acontecer de talhar que nem esse meu, mas não tem problema, tá? Ele vai, no final dá tudo certo. Agora, para finalizar, a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Eu prefiro começar acrescentando o leite e o óleo, bater um pouco e depois acrescentar os ingredientes secos, tá? São muitos, tá? Deixa eu encaixar essa porcaria. Aqui eu tenho 150 gramas de leite. Eu vou acrescentar aqui junto com o óleo. São 150 gramas de leite e 30 gramas de óleo, tá? A gente vai acrescentar, bater bem rapidinho só pra misturar um pouco. E daí sim vamos começar a acrescentar os ingredientes secos. Aqui pode acrescentar tudo de uma vez, tá? Não precisa ser aos poucos. Depois de acrescentar, a gente volta a bater até dar uma misturada legal e a gente começa a acrescentar daí os ingredientes secos, tá? Aqui então eu já misturei os ingredientes e agora eu vou começar a colocar os ingredientes secos. Nessa etapa é bem importante que a gente peneire a farinha para evitar que fique qualquer gruminho na massa. Então eu vou começar a peneirar, eu vou peneirar metade, vou bater um pouco, depois eu acrescento o restante e a gente finaliza daí, tá bom? Aí a farinha são 260 gramas de farinha. A gente peneira metade e depois peneira o resto. Tá aí uma coisa que a mãe certamente não faz, peneirar a farinha. Eu criei esse hábito, gente, de peneirar a farinha em todos os bolos que eu faço. Pode ser qualquer bolo, eu peneiro a farinha. Porque isso deixa o bolo mais fofinho e também evita de ter aqueles pedacinhos de farinha, que é bem desagradável quando a gente corta um bolo e tem aqueles gruminhos de farinha no meio. Então, isso sempre acontece quando tu não peneira a farinha. Pode ser farinha, às vezes, de uma qualidade até melhor, mas eu prefiro peneirar, tá? Então aqui eu peneirei metade já da quantidade da farinha que eu tenho. E eu vou bater um pouco para dar uma misturada. E em seguida eu acrescento o restante da farinha e o fermento. Aqui, se você conseguir ir batendo e acrescentando a farinha, também pode ser. Mas como a minha batedeira está um pouquinho longe, essa bancada é alta, eu não consigo ir fazendo isso, mas não tem problema também, tá? Até eu sei que para muita gente pode ser frescura, né? Peneirar a farinha. Até para minha mãe, às vezes eu faço bolo, ela diz, nossa, mas para que isso? Demora tanto. Mas não é frescura, isso é bem importante, dá bastante diferença. E essas coisas são o que diferenciam um bolo mais ou menos e um bolo perfeito, né? Diferencia as mulheres das meninas. Claro, eu vou falar isso. Você é hate. Então aqui eu terminei de acrescentar a minha farinha. Vou colocar junto também o fermento. Eu tenho aqui 14 gramas de fermento, tá? E eu não falei ainda, mas essa massa ela vai me render 2 formas dessa aqui de 15 centímetros. Cada forma vai dar em média 5 centímetros de altura, que vão ser, eu vou assar ela em 2 formas diferentes. Depois a gente corta no meio para ter 4 camadas de massa. Então vamos terminar de bater essa massa e depois a gente vai acrescentar nas formas, tá? Porque a minha batedeira ela não pega bem embaixo no bol.
então eu paro para raspar para garantir que tudo vai estar bem misturadinho, tá? Já tá ficando uma massa bem bonita. Eu já terminei de bater a minha massa. É bem importante que nessa etapa da massa você não bata por muito tempo quando já for acrescentada a farinha, porque isso pode acontecer de criar o glúten. O glúten a gente não quer no nosso bolo, porque ele fica solado e isso não é bom. Então aqui a gente bate até realmente ficar homogeneizado e depois tá ótimo, tá? Depois é só acrescentar nas formas e botar pra assar. Aqui a massa vai ficar assim. Ela fica uma massa muito bonita, fica bem branquinha, ó. Uma massa linda. E a gente vai dividir essa massa em duas formas. Eu prefiro assim, eu gosto de dividir a massa em duas formas, ou até mesmo quando for um bolo maior, assar camada por camada, porque o meu forno ele não dá conta às vezes de assar, né, toda ali a massa numa forma só. Isso demora mais e pode acontecer do seu bolo não assar por completo, tá? Ele pode ficar no meio ali meio cru, eu não gosto. Eu prefiro assar dividido assim, que isso leva até menos tempo, né? Porque vai ser mais rápido para assar e fica um bolo bem mais bonito, mais fofinho. Então agora eu vou dividir a minha massa nessas duas formas. Eu já coloquei aqui o papel manteiga, mas se você preferir pode também untar com manteiga e enfarinhar um pouquinho, ela que também vai dar certo. Eu prefiro com papel manteiga. Nessa daqui eu coloquei o papel manteiga, mas eu já fiz várias vezes também com o óleo normal e a farinha para não grudar, tá? Também dá certo da mesma forma com o papel manteiga. Então aqui, gente, eu tô com a minha balança. Eu prefiro assim pra dividir a massa, porque eu sou bem perfeccionista. Então eu gosto que fique bem certinha a quantidade em cada uma. Eu vou dividir a minha massa na balança, mas se você não tiver a balança não tem problema. Como são em duas partes só, vai dar tranquilo pra dividir no olho, tá? E já vou acrescentando na minha forma. Essa massa a gente vai assar no forno a 180 graus por aproximadamente 30 minutos, ou até você espetar o bolo no meio e já ele sair sequinho, tá? Eu prefiro fazer a massa amanteigada para a maioria dos meus bolos, porque eu confio muito mais nela para manter o bolo bem estruturado, um bolo mais alto, que é o que eu prefiro. Então ela é uma massa bem mais segura, né? Uma massa que você consegue ali fazer um bolo de 15 centímetros de altura e vai manter por várias horas fora da geladeira, porque é uma massa bem resistente. Gente, eu tô ansiosa para ver o resultado desse bolo, porque é uma receita que eu gosto muito de fazer, principalmente para datas especiais como essa, né, que é o Dia das Mães, e é um bolo que todo mundo gosta, tá? Amanhã, no próximo vídeo, eu vou passar para vocês qual vai ser o recheio, mas eu garanto que vocês vão gostar, que é um recheio aí bem tradicional, mas é muito gostoso, é um recheio muito bom, é um dos meus preferidos. Agora então, com a minha massa dividida, vou colocar para assar no forno pré-aquecido, sempre bem importante antes de você começar a fazer a massa, assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Antes mesmo de começar a fazer a massa, porque senão pode acontecer do seu bolo baixar e ele não vai ficar legal, tá? Então agora vou botar a assar, em média 30 minutinhos, e eu já venho mostrar pra vocês como é que vai ficar. Então, gurias, eu tô aqui com a minha massa pronta já. Ela tá linda, cheirosa, fofinha. A minha cozinha tá um cheiro delicioso. Se vocês pudessem estar aqui pra sentir, sei que vocês iam amar. Ela fica assim, ó, ela fica super fofinha. É uma massa que derrete na boca, é muito boa. E a escolha da massa que você faz pro bolo, ela interfere muito no resultado final. Porque se você quer um bolo que fique ali mais tempo na mesa, um bolo que resista, né, às vezes a levar ele até o evento, dentro do carro, precisa ser uma massa resistente, uma massa que vai conseguir segurar ali talvez o calor, né? E essa massa é a massa ideal, ela é uma massa muito boa mesmo, eu gosto muito. Eu uso para 90% dos bolos que eu faço, tá? E amanhã a gente vai ter o nosso segundo episódio, onde eu vou falar sobre os recheios que vai compor esse bolo, tá? Vai ser uma delícia. E fique comigo e até amanhã. Tchau!